Tu sabia que quando tu tem alguma multa, se tu pagar ela com antecedência, tu tem até 20% de desconto? Outra, tu não pode andar por aí te escondendo de blitz, né? Teu veículo, seja carro, moto, ônibus ou caminhão, a solução é a Zapay. Vai aqui na descrição, vai ter um link, tu vai clicar nele e aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay e vai utilizar o cupom DEBATERAIZ20, porque tu vai conseguir parcelar tudo em até 12 vezes no teu cartão de crédito e ainda ganhar 20% de abatimento nas taxas de cartão. Agora sim, regularizado, bora pro corte. Se ele conseguir o que me parece impossível, mas a matemática nos mostra que há esperança, na minha opinião, ele merece uma estátua. Só pela atitude do Abel, mesmo que ele não consiga, ele já merece o reconhecimento e o elogio dos colorados. Por quê? Ele passa por cima de uma atitude desrespeitosa desta direção em 2021, quando ele leva o Internacional ao vice-campeonato brasileiro, e a gente sabe em que circunstância, prejudicado pela arbitragem, especialmente na última partida contra o Corinthians, e mesmo assim a decisão do presidente Barcelos à época foi de manter o contrato, o acerto verbal que tinha com o emergente Miguel Ángel Ramírez. Cortou ali abruptamente a história do maior técnico do Internacional. Mesmo assim, Abel passou por cima disso, aceitou o convite para 2 jogos. Só aí já quase que um ineditismo. Alguém aceitar um convite por 2 jogos, sem remuneração. Isso é absolutamente elogiável, Baldassio. O Taigor Jank fez uma provocação muito boa no final de semana. O Taigor disse o seguinte: existe uma mesa onde estão sentados Fernandão, Falcão e Valdomiro. Só os 3 estão sentados nessa mesa. E o Taigor perguntou: se o Abel Braga salvar o Internacional, ele senta nessa mesa? Senta. Ele vai ser o 4º integrante desta mesa. Se o Abel Braga salvar o Internacional, eu me responsabilizo em promover um abaixo-assinado e todos os movimentos que forem necessários junto ao Conselho Deliberativo do Internacional para que tenhamos a 2ª estátua no pátio do Estádio Beira-Rio. Estou me comprometendo com todos agora. Meneghetti, no sábado à tarde, o Inter foi rebaixado para a Série B. Se não houvesse o que aconteceu em relação às modificações, eu estaria aqui com vocês hoje projetando quanto o Inter deixa de ganhar em 2026 e como é que seria a vida do Internacional jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Graças a Deus essa história mudou. Depois daquele fiasco de sábado, um dos maiores da história do Internacional, com a falta de envolvimento completo dos jogadores do Inter, sem entender o momento que nós estamos vivendo, depois do jogo na minha jornada, eu disse o seguinte: só há uma chance, que é do presidente Barcelos promover agora um terremoto, um cataclisma, uma catarse, um furacão e mudar tudo ao contrário do que acontece no Inter neste momento. Pois o Barcelos, que é indiscutivelmente o pior presidente da história do Inter e que destruiu o Esporte Clube Internacional, fez certo. Ele promoveu o terremoto e isso mudou completamente tudo. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao ambiente. Certamente lá dentro, porque nós estamos falando de uma recuperação anímica e é só isso que o Abel veio fazer, e aqui fora, né? Tenho certeza, vai ter 50 mil pessoas no Beira-Rio contra o Bragantino, sem precisar vir o inútil do Bisol pedir para a torcida estar presente. Senhoras e senhores, a simbologia do que está acontecendo, ela era a única chance de o Internacional conseguir alguma coisa diferente desses 2 jogos. Ontem, quando o Abel Braga, ao contrário do que todos fazem, que é entrar pelos fundos da sala de coletivas para sentar a bancada para falar com a imprensa, o Abel Braga desceu uma rampa dentro da sala de coletivas. Aquela imagem ali, que eu vi pelas imagens que eu tinha de quem estava lá, e tenho o depoimento de quem estava lá dentro, aquilo ali arrepiou a todos. É como se tivessem estendido um tapete vermelho e um dos maiores nomes da história do Internacional descesse o tapete, arrepiando a todos que ali estavam, dirigentes, imprensa, torcedores. E a chance, a partir de agora, em cima dessa simbologia toda, de que o Internacional escape. É solução mágica? É uma tentativa de solução mágica? É uma tentativa de solução mágica. Mas veio um mágico para fazer isso. Eu digo para vocês com convicção e tenho certeza que o meu sentimento neste momento é o mesmo da torcida do Internacional. Eu acho que o Inter não cai mais. Eu só discordo de ti com relação a o Abel sentar à mesa com o Valdomiro, Fernandão e Falcão.
depender dos resultados. Eu acho que não, pela atitude dele ter aceitado agora, Talvez. ele já senta nessa mesa. Talvez. Bagé. Não, eu discordo de vocês dois, e justamente vocês colorados e eu sendo gremista. Ele já está nessa mesa. Ele é um técnico campeão do mundo. Ele não precisa fazer mais nada. É claro que é grandiosa a atitude dele. Acho que ele se perde muito se ele pensou que era uma brincadeira. Entre pensar uma brincadeira e executar algo que hoje é criminoso, tem que ter um cuidado. Ele traz um holofote, um refletor negativo para o Inter, que o Inter já não precisava. Porque durante a semana, agora vocês acompanharam, vocês vivem também dentro da internet. O pós-entrevista do Abel, com exceção principalmente dos baldacianos, o resto era todo mundo batendo justamente pela infelicidade no momento em que ele usa, seja como brincadeira, sei lá o que ele pensou. E acho até, eu estava lendo aqui de novo o pedido de desculpas dele, numa parte ele disse assim, ó, antes que isso se prolifere, peço desculpas, cores não definem gêneros, o que define é caráter. Pô, Abel, erramos de novo. Se não se trata de caráter, definição de gênero aqui ou lá. Mas tudo bem, eu acho que a gente vive num mundo agora que tudo é normalizado. O Baldassi, semana passada, ocupou o espaço nobre dele para bater num ato do Mano ter feito um dedo pro torcedor. Agora, o ato do Abel, ele sequer citou. Mas, voltando à questão que a gente está propondo agora, é a questão do jogo, eu também acho que era a única alternativa possível de se mudar alguma coisa. Agora, tem um ponto-chave nisso tudo, né? Principalmente para mim é mais fácil, porque eu não estou envolvido com o coração nessa história. O time do Inter, que foi humilhado contra o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama está longe de ser um dos melhores times do Brasil, é o mesmo time que o Abel vai colocar em campo. O que pode mudar, e que eu acredito que muda, é ambiente. E eu acho que isso no futebol, ele entra assim no ingrediente. O ambiente muda, porque o Abel tem o tamanho que tem, é o maior técnico da história do Inter. O Abel é aquele cara que vai saber dar carinho pro jogador. Ele já começou a acariciar, acho que foi o Aguirre, né? Justamente o cara que está sendo mais criticado, ele já botou embaixo do braço dele. Então, acho que o ambiente muda. Mas, convenhamos, né? São 2 jogos. Eu não acho que seja impossível, Meneghete, isso eu discordo. Eu acho que é improvável o Inter escapar. Eu falei que eu acho que é quase impossível. Porque o impossível, ele ainda passa pelos resultados, né? Por exemplo, o Inter se ganhar os 2 jogos, né? Com qualquer coisinha a mais ali, o Inter já... Não, se ganhar os 2 jogos não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Então, porque tem o enfrentamento entre Bragantino e Vitória. Do Bragantino e Vitória, que um dos 2 vai se anular. Mas eu acho que o ambiente muda muito. Agora, diferente do que pensa o Baldassi, eu acho que dali pra frente é tu conseguir fazer jogar um time que ninguém tá conseguindo jogar. Tem uma cena que eu achei muito engraçada. O sorriso do Alan Patrick chegando ao Abel. É o mesmo sorriso que ele dava pro Roger. Daqui a pouco, quando o Roger veio as costas, ele se agarrou e deu o mesmo sorriso pro Emiliano ou pelo seu Ramon. E agora tá dando pro Abel. Eu acho que esse pelo Abel, sem dúvida nenhuma. É um grande ato que ele faz, ele não tem por que estar se incomodando. Podia estar bem instalado lá no Leblon, onde ele mora. Mas, pelo time, acho que a missão dele é bem mais difícil do que está parecendo. Eu só coloco que é quase impossível, porque a direção, na minha opinião, embora tenha acertado, era o único nome que poderia criar essa aura, essa expectativa, só que a decisão é tardia. Mais uma vez, uma atitude incompetente da direção. Decidisse isso depois da derrota para o Fluminense, dia 24 e 25 de outubro, haveria mais tempo e o Inter nem estaria dentro do Z4. JB. Eu acho que o Baldasso, ele acertou, sem querer querendo, ele acertou a definição. O torcedor do Inter está acreditando em mágica. E todo mundo que está falando assim, mas o que é isso? 24 horas antes o Inter tinha caído, agora todo mundo está dizendo que o Inter salvou. Sim, a gente está acreditando numa solução mágica. Só que chegou um mágico. Chegou a única pessoa que pode fazer essa mágica. Na teoria, o Inter trabalha para cair. Na teoria, é muito possível a queda. O Inter fez tudo para que possa ser rebaixado de fato. Os fatos estão aí. A gente está acreditando no sobrenatural de Almeida, mas é que tem uma pessoa que pode fazer isso. O Inter precisa de uma mágica, mas pelo menos contratou um mágico para isso. A definição é perfeita. Mas todo mundo tem noção. O Abel é um técnico aposentado desde 2022. Ele estava fazendo um churrasco assistindo a final da Libertadores, tomando o vinhozinho dele. E aí ele vem aqui do nada. Só que assim, qualquer pessoa que convive com o Abel sabe que a luz do cara é diferente. E que o que o Inter precisa neste momento, porque em 2 jogos tu não vai melhorar a tática, a técnica, a jogada ensaiada, o preparo físico, tu não vai fazer isso. O Inter precisa de um cara que tenha essa energia e que faça minimamente os jogadores jogarem para performar e entregar para o Inter 6 pontos. Eu diria mais, o Inter tem que ir por partes. O Inter tem que ganhar do São Paulo. Ganha do São Paulo, faz 3 pontos, o Beira-Rio vai fazer os 3 pontos aqui no estádio Beira-Rio. Então assim, o Inter precisa de uma vitória. Então assim, o Abel é esse cara. Quando o Abel chega, eu estava assistindo a transmissão do Baldasso, a Nani Quemelo, maravilhosa repórter que agora se juntou ao canal do Baldasso, a Nani Quemelo estava arrepiada. Ela não viveu
o que era a aura do Abel. Ela disse assim, meu Deus, o que chegou aqui? Quando o Abel chega cumprimentando os conselheiros, comentando, ele tem uma palavra que o Meneghetti citou há pouco, e que ela é antiga, mas que os jovens agora estão aura. Os jovens agora estão falando aura. Eu falando em jovens, né? Mas enfim. Aura. O Abel farma aura, para falar o linguajar dos jovens. Ele traz isso consigo. Tem muita gente que conhece a Xuxa, que conheceu o Pelé, conheceu o Ayrton Senna, que diz assim, meu Deus, tu chega perto dele, tem uma energia diferente. O Abel é um cara nesse patamar de grandeza para o futebol. E ele vai trazer essa luz, essa energia para o vestiário do Inter. Como só tem 2 jogos, eu acho que não vai dar tempo do vestiário apagar a luz dele. Porque se passasse um tempo mais, o vestiário do Inter sugaria essa energia. Mas então é isso que a torcida colorada está se apegando, e na minha visão, a definição do Baldasso é essa. O Inter precisa de uma mágica e contratou um mágico. Discordo da última frase que coloca. Como só tem 2 jogos? Não, ele tinha que ter 10 jogos. Ele não tinha que ter 2 jogos, ele tinha que ter 10 jogos. Por isso que eu acho. O JB, antes do jogo, o Bernabé vai continuar falhando, o Rocher vai continuar tomando gol do meio campo, o Borré vai continuar errando gol, entendeu? Vai mudar o ambiente, o time vai pegar mais e tal. Cara, são 2 jogos, o Inter tá dentro do Z4. Tu tem uma lógica futebolística e é um ótimo ponto para analisar. Mas o Fernando Carvalho, quando entrou, faltando quase um turno, lá em 2016, ele entrou cheio de energia e vigor. Com 2, 3 semanas, a energia dele tinha sido sugada pelo vestiário e nem ele conseguia mais trabalhar. Isso aconteceu, isso é informação. A partir desse momento, que 2 jogos não dá tempo disso. O que eu estou dizendo Qual é a informação? Como assim isso é informação? Isso é uma percepção, né? Energia sugada, tu não tem como tu tem um medidor de energia sugada para tu tratar isso como uma informação. Tá. Mas aconteceu. Aconteceu. Também. E agora tá acontecendo. O grupo era tão bunda mole que sugou energia. Aconteceu. Como esse faria O que também com o aconteceu Abel. é que a SWAT do Internacional demorou para trocar o seu SWAT. Tinha que ter trocado lá contra o América. Deu tiro errado, matou Aquilo o que tomou refém. um gol de ombro. Demorou, a mesma coisa. Tu tem razão pela parte futebolística, mas o vestiário do Inter hoje, ele puxa tão pra baixo, a situação tá puxando tão pra baixo, que é capaz, eu não tenho como então não prever, tem solução. mas que é capaz de, se o Abel ficasse aqui 10 jogos, o vestiário sugasse a energia do Abel e nem o Abel conseguisse. Eu discordo. Isso é possível. Discordo. Vamos lá, Diogo. Ninguém contesta o Abel, né? O Abel é incontestável no cenário do Internacional, ele é o maior treinador da história do Inter. Eu acredito que vocês concordem, mas não sei se ele faz milagre, não. Não sei. Ele vai fazer, no máximo, uma mudança anímica, assim, tática e técnica, que eu acho que é o que é necessário para ganhar jogos, ele não vai conseguir. E nem daria para cobrar dele de fazer esse tipo de coisa, né? Em 2 jogos é impossível, ele vai ter 3 trabalhos e olhe lá para o Inter jogar contra o São Paulo. Eu vou me apegar numa coisa que o Abel falou e que não foi na entrevista coletiva. A entrevista coletiva é protocolar e no meio do protocolo, às vezes, dá para fazer o que ele fez na manifestação que fez homofóbica. Eu vou ficar com a manifestação dele pros torcedores do Internacional na frente do CT Parque Gigante. Ele fala que precisa do apoio do torcedor e tal, que não adianta ele chegar lá se o torcedor do Inter não apoiar e tal, e diz que o torcedor do Inter está fazendo muito bem a sua parte e tudo mais. Mas ele fala aqui, vocês me perdoem, então aí do outro lado, né, a expressão que eu vou utilizar, mas ele disse, né, lá dentro tá tudo fodido, ele disse. Cara, a cabeça dos caras já era, né? A cabeça dos jogadores do Internacional não tem assim, eu não consigo ver o Abel, por maior que ele seja, e ele é gigantesco, eu não consigo ver ele tirando esses jogadores dessa situação. O Internacional tomou 5 pro Vasco. O Inter teve 2 oportunidades de escapar da zona do rebaixamento com tranquilidade depois de vencer o Ceará e não conseguiu contra o Santos. O Inter amassou o Santos em Porto Alegre, fez 45 minutos que a gente nunca tinha visto o Inter fazer no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tomou um empate, não conseguiu reagir. Com o Beira-Rio lotado, o JB disse, se o Inter ganha do São Paulo, o Beira-Rio faz os 3 pontos. O torcedor colorado achou também que fazia contra o Bahia, não fez. Achou que fazia contra o Santos, não fez. Eu sei, pode ser diferente, o Abel tá aí e tal. Papai Noel pode vir no dia 25 me entregar 3 presentes também. Assim, eu não consigo visualizar esse milagre. Ele pode acontecer?
Só tem um erro na tua manifestação. Desculpa te interromper, termina. Não, fica à vontade. É que o Papai Noel não existe e o Abel existe. Papai Noel existe, crianças. Tá bem. Existe. Não, tu entendeu? É que assim, aqui também Quando nós tu também... compara o Abel ao Papai Noel, tá falando... Não, nós também estamos tá achando falando que... É que nós a também... mesma magia que o Abel tem pro Inter, o Renato tem pro Grêmio. São de mesma grandeza. Não, claro, mas é que assim... A diferença é que o Renato não foi um jogador O Renato vencedor. também não Só faria que esse milagre em dois O Papai Noel jogos. não existe, né? É que o Renato não faria Se tu esse ficar dia milagre em dois 24 esperando o presente do Papai Noel, quem vai te dar o presente é a tua esposa. O Papai Noel não vai te dar o Mas tu tá presente. concordando com o Diogo. O Diogo acha que em 2 jogos Não é tem o que improvável. fazer. Não, eu também acho que é improvável. Que ele consiga Eu acho que é fazer improvável. isso. Então, Só que eu acho que só o exemplo que ele dá é que não é feliz. As minhas discordâncias em relação ao que o Diogo disse. Os maiores problemas são técnicos e táticos. De forma alguma. Quando o Ryan do Vasco da Gama pega a bola lá atrás e atravessa o campo sem ninguém fazer combate, isso não é problema tático, isso não é problema técnico. E o goleiro? É sim. Quando o Aguirre tenta dar uma janelinha com 1 minuto de jogo, o Inter jogando o jogo da sua vida, isso é outro problema. Então, assim, a coletiva do Abel ontem só falou de uma coisa. A coletiva do Abel só falou de uma coisa de ponta a ponta, que foi a questão anímica, que é a chance do Internacional se salvar. O Internacional pode jogar no 4-2-3-1, não tem problema nenhum. A escolha de jogadores, se for um ou outro diferente, não vai fazer a menor diferença. O Internacional está onde está, não é pela qualidade do seu grupo de jogadores e não é pela esquematização tática que tem. O Internacional está onde está por postura. Faz 4 meses que eu digo isso aqui para vocês. Não por nada foi o Abel o chamado. Não por nada, porque o Abel é o maior especialista no planeta Terra nessa questão anímica. Não por nada foi só o que se comentou na coletiva de ontem. E não por nada o Abel admitiu que este é o trabalho que tem que ser feito. Quando ele dá com a língua nos dentes em relação a 4 ou 5 situações do vestiário que ele viveu antes do treinamento de ontem, ele deixa claro o trabalho especial, quase único, que tem que ser realizado neste momento. Uma frase só, Meneghetti. Esta análise simplista de que é só postura é que tá rebaixando o Inter.